Muito boa noite, muito bom nos encontrarmos nesses finais de tarde, a hora do Ângelus, hora consagrada, assim na terra como no céu, pela emissão de luz. Aqui estamos nós, dentro das nossas possibilidades, emitindo luz para toda a humanidade, para todos os animais da terra, todos os vegetais da terra, todos os minerais, todos os átomos da terra, para toda a terra. Façamos essa nossa contribuição para a melhoria do nosso planeta, dos nossos irmãos. Que todos os dias, que sempre nossa mente se eleve e gere luz. Brilhe a vossa luz, incitou Jesus. Atendamos a sua determinação e vivamos essa luz que jaz dentro de nós. Todos nós temos essa luz dentro de nós. O que falta em cada um é perceber e acender essa luz. O que faz acender? O que faz brilhar? Vamos pensar nisso? Estamos na segunda parte do capítulo 4 de O Livro dos Espíritos. Esse fabuloso livro que tanto bem traz a todos nós, tanto bem faz a todos nós, pela capacidade de responder perguntas. São 1019 perguntas, as mais interessantes, as mais profundas, as mais importantes da vida. Estudar as perguntas e as respostas mais importantes da vida é um meio fabuloso de nos aprimorarmos, nos melhorarmos, de nos emanciparmos dessas tristes determinações primitivas que nos aprisionam. Muito bom. Capítulo 2 é a encarnação dos espíritos. E o item de hoje é o destino das crianças após a morte. No comentário de Kardec, nós lemos uma parte no nosso encontro passado e hoje vamos continuar. Diz Kardec assim: não é racional considerar a infância como sendo um estado normal de inocência. Não vemos com frequência crianças dotadas dos piores instintos? Numa idade onde a educação ainda não pode exercer a sua influência? Vejam, meus amigos, a ciência do comportamento, a psicologia, a teoria da personalidade aponta dois fatores primordiais para a formação da personalidade. Um deles é o fator biológico, a genética. Muito tem se descoberto e muito ainda descobriremos sobre a genética, mas as correntes psicológicas, os pesquisadores, há muito apontam essa questão genética, biológica, como um dos fatores determinantes da nossa personalidade. E qual o outro? Qual será? A influência do meio, claro. Aqui, nesse comentário, Kardec fala que não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não vemos com frequência as crianças dotadas dos piores instintos, numa idade onde a educação ainda não pode exercer a sua influência? Olha o raciocínio de Kardec.
Um dos grandes fatores de formação de influência no comportamento humano é o meio. Ou, trabalhando com outro nome, a educação. E essa educação, claro, não é suficiente, não é fator que determina os nossos comportamentos, a bondade e a maldade precoces na criança. Não houve tempo, quando essa perversidade se revela nos primeiros momentos, não houve tempo ainda de nenhuma influência. Nenhuma influência do meio pode ser determinante. Nenhuma influência da genética foi descoberta até agora que determinasse aversões, antipatias. Então, precisamos ir além dos limites da ciência na atualidade e avançar para a compreensão do comportamento humano. Até porque compreender o comportamento humano é nos compreender. O autoconhecimento é extremamente importante. Dediquemo-nos a essa grande tarefa. Pergunta Kardec: não existem algumas crianças que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo um instinto para o roubo e para o homicídio? Apesar dos bons exemplos que recebem daqueles que com elas convivem, de onde vêm então as tendências de comportamento, não é? De onde vem essa perversidade precoce? É a pergunta de Kardec. Se não da inferioridade do espírito que as anima. Uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. Olha o raciocínio lúcido, claro, que ele nos traz. As crianças que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e, portanto, sofrem as consequências anteriores. Sofrem as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos que praticaram em existências anteriores. Fica claro aí, evidente, que não apenas as más tendências que surgem desde cedo revelam características que foram construídas ao longo de outras vidas, como também as capacidades, os talentos, as possibilidades de um ser também vieram com antecedência para cada um de nós, para que possamos exercer sobre as sombras luz, sobre a luz mais luz. Que assim seja. Vamos continuar então. Kardec comenta assim: a lei civil as absolve de suas más ações porque entende que elas agiram sem discernimento. Por isso, se absolve, não se culpa as crianças de absurdos que elas possam ter feito, porque elas ainda não têm discernimento para entender o que fizeram. As crianças que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e, portanto, sofrem as consequências não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos que praticaram em existências anteriores. É até óbvio isso, não é? É assim que a lei é igual para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Não é interessante? Compreender as tendências
inatas, os dons inatos, as pulsões que cada um de nós traz dentro de si e que se manifestam de acordo com as limitações do ser. Nem sempre conseguem se manifestar em toda a sua inteireza, porque o ser ainda não tem condições de limitar o seu ambiente, de limitar as outras pessoas, mas também abrange as realizações positivas, as realizações lúcidas, inteligentes, de boa vontade. Tão importante quanto contermos o que nos limita é expandirmos o que nos emancipa. Que assim seja sempre. Nós, hoje, viemos pensar sobre esse dilema tão antigo. Conta-se que Mozart, aos 6 anos de idade, compôs a sua primeira sinfonia, conquistas que a expressiva maioria de nós não realizará nem ao final desta vida. Como entender isso? Como entender as antipatias gratuitas? Onde está a justiça de Deus quando dá uma doença congênita para as crianças? A única resposta coerente que nos resgata, que nos salva perante Deus, é que a vida não começa no berço e não termina no túmulo? Claro! Lacunas que ficaram em nossa personalidade eclodirão numa vida, eclodirão em outra. De forma que as perversidades que trouxemos de uma vida aparecerão na outra, os talentos do mesmo jeito. Todas as nossas limitações e expansões. Não há privilégios, não há privilegiados na casa do Pai. Há apenas seres que vivem o seu presente, vivem o seu desafio, na intenção de colocar os seus talentos, colocar as suas ferramentas em funcionamento. Tão terrível é simplesmente fazer desaguar, abusar, dando margem a um impulso interior irreconhecível de violência, quanto é terrível também sequer conceber um Deus que dê preferência a alguns filhos em detrimento de outros. Claro que isso não pode acontecer. Claro que é impossível, que é terrível, que é angustiante viver num mundo onde o próprio Deus tem preferência por alguns de seus filhos. A Bíblia fala e a lógica apresenta. Deus é Pai que não faz acepção, diferença entre seus filhos. Claro que não, não pode ser de outra maneira. Se os nossos melhores pais e mães da terra tudo fazem para não beneficiar ou prejudicar um dos filhos, o Pai do céu, que é todo amor, jamais poderia incorrer nesse erro, não é mesmo? Muito bom. Aprendamos. É fundamental compreender a vida, compreender a personalidade, entender de onde vieram as características que nos direcionam os passos. Sim,
É claro, Deus age sobre nossas vidas. Deus age sobre nossas personalidades. Mas não haveria a mínima justiça dele conceder a alguns de nós enormes possibilidades e a outros, ao mesmo tempo, imensas limitações. Claro que não. Precisamos dessa reflexão para acabar com esses monstros venenosos da rebeldia, da pena de nós mesmos, da briga com a vida permanente que nos arrasa os dias. Que cada dia, que cada situação possa ser percebida em toda a sua potência, em toda a sua riqueza pedagógica, a sua riqueza terapêutica. Porque só com essa consciência, só com essa certeza, beberemos dos remédios de Deus, aceitaremos as lições do Pai, e então, finalmente, nossa vida se transformará. Muito bom, que assim seja sempre. Paz, muita paz e bem, muito bem para cada um de nós. Que assim seja. Vamos ver o que eu consigo hoje. Temos tido dificuldades em alcançar. Olha só, hoje nós temos Regina Frutuoso, um prazer ter você aqui. Muito importante a responsabilidade dos que estão como pais, sem dúvida. É uma responsabilidade imensa. É um poder fantástico. Brigamos tanto por poder, não há ser humano no mundo com mais poder sobre um bebê que a sua mãe. Não há criatura mais poderosa sobre um filho pré-adolescente do que o seu pai. Percebamos, acolhamos e nos transformemos pela certeza da exatidão perfeita de tudo que nos acontece. Muito bom, Regina. Gugu Souza. Ela fala que não há porquê, que é um absurdo fugir da razão, porque é da razão dos fatos que deserdaremos e adiaremos a nossa evolução. Estejamos abertos ao momento vivido, porque a lei de atração traz para cada um de nós a lição perfeita e o remédio exatos. Maravilhoso. Edgar da Silva, muito legal você estar aqui, Edgar. Deixa eu ver o que mais. Carolina Santos. Carolina vem nos dizer que esse tema tem sido recorrente nas suas reflexões. Por que está tendo tanta crueldade de crianças para outras crianças? Como a resposta dos espíritos, a reflexão de Kardec tanto nos instigou, a roupa pequena, a roupa infantil dos seres não fala da sua interioridade. Dentro de uma criança pode, tantas vezes, habita um ser benévolo ou malévolo. E por que isso? Por que nas famílias? Por que existe essa situação? Vejam só. Deus tem muita misericórdia de nós. E a verdade é que nós acumulamos tanto lixo
na forma de mágoa, culpa, medo, preconceito, que nos tornamos paralíticos espirituais. Paralíticos espirituais. Com muita pena de nós, ele inventou o mecanismo da reencarnação e da infância. Porque com a reencarnação e com a infância, o espírito deixa de lembrar de grande parte das suas vivências anteriores. Com isso, abre imensas possibilidades. Sem lembrar de mágoas e de culpas, ele vive relações que foram tóxicas em outras vidas e aceita com muito mais constância, com muito mais possibilidades, o convite à reconciliação, o convite ao perdão, o convite à compreensão mútua. É mesmo como um computador que tivesse muito lento e não assimilasse mais nada. Por que o computador chega a esse ponto? Porque tem muitos arquivos e programas dentro dele. Com essa imensidão de arquivos e programas, você dá um comando e ele mostra-se muito lento, incapaz mesmo de realizar aquele comando. O que aqueles que possuem esse computador, esse celular, esse tablet precisam fazer? São orientados a fazer pelos especialistas em informática. Duas coisas: passar em revista todo o conjunto de arquivos e programas, avaliar quais deles são realmente necessários e deletá-los. É extremamente importante que tenhamos a capacidade de analisar o que preenche os nossos armários, nossas vidas, nossas almas, e simplesmente abrir mão, jogar fora a imensidão de crenças, de preconceitos, de mágoas, de culpas, que nos intoxicam e nos paralisam. Quando um proprietário de computador formata a sua memória interior, ele ganha uma possibilidade imensa. É dado um comando depois dessa formatação, desse apagar de programas e arquivos, e o comando é obedecido imediatamente. É exatamente o que acontece com a mente infantil. É uma capacidade imensa de realizar coisas, porque deixou em suspenso, deixou de lado, abriu mão da sua memória, das suas programações, das suas crenças. Por quanto tempo precisaremos disso? Pelo tempo que for necessário. Quando formos capazes de perdoar por livre e espontânea vontade, de nos reprogramarmos pela boa vontade, a reencarnação não será mais necessária para nós. Muito, muito, muito interessante. Pensem nisso, meus amigos. Nós estamos cercados de seres. Essa aproximação dos seres, das situações, dos corpos, não se dá ao acaso. Muito pelo contrário. Se dá na exatidão das necessidades, tanto de uns quanto de outros. Então, entre os melhores professores para ensinar coisas nessa vida para os seus parentes, certamente está você. Entre os professores mais indicados para ensinar você as questões centrais da vida, certamente estão os outros, os membros da sua família, as pessoas que o cercam.
não há por que brigar com a vida. É fundamental que estudemos, mais do que acreditar, que estudemos a reencarnação. Entendamos a lei de atração e sintonia. Que cada um vive perfeitamente, exatamente o que precisa para a sua vitória, para a sua emancipação, para a sua melhoria. Descobrir isso é uma riqueza imensa. Pensem nisso, meus amigos, minhas amigas. É o momento de nós expandirmos nossa perspectiva e compreendermos os fatos ao invés de brigar com a vida, brigar com os outros, brigar com o nosso próprio corpo. Essas três brigas tomam praticamente a vida toda de um ser humano. É momento de paz, de libertação. Aprenda a paz, disponha-se à libertação, compreendendo que Deus nos chama a essa paz e essa libertação, e a entender essa paz e essa libertação pela lei de ação e reação, pelas vidas sucessivas, pela lei de atração. Paz e bem, muita paz e muito bem para cada um de vocês. Amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço, até amanhã.